O assunto de hoje é disfonia infantil. Vem com a gente aprender um pouco mais sobre esse tema? Você sabia que as crianças também podem sofrer com alterações na voz? A voz é a ferramenta mais importante da comunicação humana, por isso precisamos estar atentos aos sinais para que possamos mantê-la saudável. Esses cuidados devem ser tomados desde cedo, ou seja, na infância, evitando muitos problemas. Mas o que é disfonia? Segundo Belau e Pontes, a disfonia representa toda e qualquer dificuldade na comunicação oral que impede a produção natural da voz. Então, mesmo que a criança não verbalize nenhum incômodo, é possível perceber se existe alguma anormalidade, quando há rouquidão, quando a voz está mais fina ou mais grossa, quando existe também cansaço para falar e entre outros sintomas. Muitos são os fatores que causam a disfonia infantil, entre eles percebe-se o mau uso ou abuso vocal. As formas de abuso vocal mais comuns entre as crianças são gritar ou falar com esforço, falar forte ou com voz soprosa, falar em ambientes secos, empoeirados ou de fumantes, praticar atividades físicas falando, rir alto ou chorar em excesso, discutir com frequência, desenvolver práticas em corais e teatros infantis sem o devido preparo vocal, descuidar da alimentação saudável, falta de hidratação. Os pais geralmente falam, eles não param de gritar, gritam muito. Essas crianças são muito difíceis de lidar, falam muito alto o tempo todo. E por não terem as orientações suficientes, os pais não identificam os riscos vocais presentes. É necessário, portanto, entender quais fatores estão motivando a criança a ter esse comportamento. Será que ela deseja se expressar e não sabe como? Será que ela precisa ser ouvida ou escutada de alguma forma? Ou será que ela tem modelos vocais e convive com outras pessoas e crianças que falam também muito forte? Além disso, é importante investigar também se a criança apresenta alguma alteração auditiva ou no processamento dos sons. Crianças com perdas auditivas, mesmo leves, ou que tenham algum distúrbio no processamento auditivo, podem desenvolver disfonia por terem uma autopercepção vocal alterada ou não ter a percepção correta do que estão fazendo em termos laríngeos. Disfonias infantis não tratadas corretamente podem evoluir para lesão de prega vocal. Os nódulos vocais, responsáveis por 38 a 78% das disfonias crônicas, são as principais causas de alteração de voz entre crianças e adolescentes. São lesões benignas, mas que prejudicam muito a saúde vocal da criança. Além disso, a literatura refere que os distúrbios de voz impactam inclusive na educação, podendo apresentar uma dificuldade em ser ouvida ou se comunicar em ambiente escolar, dentro ou fora de sala de aula, com participação limitada em atividades de fala em público, tendo medo de ações de leitura oral, atuando menos em práticas de grupo, não criando relações interpessoais, como levantar a mão e questionar. Acompanhar atividades com alta demanda vocal ou de educação vocal, como canto, será um problema e vai relutar em se envolver em debates, torcidas e jogos, se voltando para atividades não vocais em que possa esconder sua voz. A rouquidão infantil tem grande impacto no desenvolvimento psicológico e social da criança, pois, se em uma fase em que ela está desenvolvendo sua identidade, não reconhecer a sua própria voz, pode interferir no seu uso vocal permanentemente. Então, rouquidão que dure mais de 15 dias precisa ser investigada por um otorrinolaringologista e fonoaudiólogo. Na avaliação do otorrino, ele consegue analisar as pregas vocais através do exame de laringoscopia, verificar a presença de alguma alergia respiratória ou algum fator que impossibilite a respiração pelo nariz, porque a respiração bucal resseca todo o trato vocal que vai desde os lábios até as nossas pregas vocais, fazendo assim que tenha um esforço maior para a emissão da voz. O tratamento consiste na fonoterapia, higiene vocal e raros são os casos que precisam de cirurgia. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por identificar questões referentes ao comportamento vocal da criança. E é ele quem irá avaliar, orientar e encaminhar para o tratamento mais adequado. E é importante procurá-lo o mais rápido possível para que os sintomas não evoluam e interfiram no desenvolvimento da criança.
Fiquem atentos ao perceber alterações constantes na voz da criança, como rouquidão, esforço para falar e até mesmo a perda da voz. Evitem situações que causem problemas vocais em crianças. Orientamos tornar o ambiente familiar mais tranquilo, estabelecer uma rotina adequada para a criança, evitar ambientes ruidosos, substituir as vocalizações forçadas em alguns jogos e brincadeiras por outros comportamentos alternativos, selecionar músicas apropriadas para a criança e beber bastante água. Como podemos ver, desde cedo a criança precisa aprender a utilizar a voz de forma saudável, tendo em mente que o problema da voz é, na realidade, uma dificuldade em se comunicar. Vimos nesse vídeo como as orientações a respeito da saúde vocal da criança e todos os cuidados são importantes e necessários para seu desenvolvimento completo.